Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Yarius Tech, também não deixa de ser um vídeo opinião, né? A gente vai mais uma vez falar aí sobre dar sobrevidas para hardware mais antigo, hardware mais, que tem já uma certa vida útil, né? É claro, pessoal, que assim há casos e casos, né? Mas existem algumas situações de alguns hardwares que, apesar de serem muito antigos, né, já tem uma certa estrada aí, né, percorrida, fazendo alguns upgrades de algumas peças não tão elevadas, né, que não é você trocar o principal, que é placa-mãe e processador, você consegue aí dar uma sobrevida para um hardware desse ainda hoje em pleno 2024. Então eu quero trazer para vocês aqui esse assunto de novo, porque eu estou vivenciando com um cliente amigo meu essa situação. Né? A gente está aí desenhando, ele está me desenhando essa situação e eu resolvi trazer para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho aí. Porque muitas vezes, pessoal, as pessoas pensam assim, um hardware desse já é muito antigo, está muito defasado, que não sei o que, já não serve mais para os dias de hoje. Mas com alguns upgradezinhos você consegue dar uma sobrevida muito boa para esse tipo de equipamento, né? E claro, devemos deixar claro que existem casos e casos. Você tem hardwares da mesma época de um que eu vou trazer para vocês aqui como exemplo, né, que não valem mais upgrade, não tem, porque eles já eram muito limitados, já eram mais fracos, já eram a placa-mãe em si, o processador em si, né, ele já era mais limitado, então não tem como você pensar em fazer upgrade e ter melhoria, porque você não vai ter. Você já era limitado quando esse hardware já era novo, imagina agora, né? Tem outros casos também, pessoal, de hardwares mais antigos, que apesar de ainda hoje se mostrarem, de certa forma, serem razoavelmente interessantes, não tem mais para onde evoluir. Porque o padrão de peças utilizadas, como por exemplo memória, né, utiliza memória DDR2, você não tem muito para onde evoluir. Quer dizer, a menos que você tenha uma baita de uma placa-mãe, que tenha vários slots de memória disponível, que possibilite ali botar no máximo ali uns 8 a 16 GB de RAM, colocando dois pentes de 2 GB, porque DDR2, por exemplo, é um padrão de memória que 4 GB eu nunca vi. Já ouvi falar, comentem aí quem estiver vendo o vídeo, né? Se tiver link, posta aí, mas já ouvi falar que até existiu memória de 4 GB para desktop DDR2, mas eu particularmente nunca vi, nunca peguei uma na mão, nunca vi por aí. DDR3 tem bastante, mas DDR2 não. Então, para você poder ter muita memória, um equipamento que pegue ainda memória DDR2, você precisa ter uma boa placa-mãe, que na época que elas foram lançadas eram caríssimas, né? Que eram placas muito topo de linha, né, focada para área game ou para quem precisaria de um equipamento um pouco mais parrudo para mexer com 3D, desenvolvimento, etc, né, que demandasse de uma máquina mais parruda, que você tinha ali muitos slots de memória ou para fazer servidor, né? Então você tinha ali 4 slots de memória DDR2. Se você pegar 4 slots de memória DDR2, considerando que o padrão do mercado um contrato do mercado é de 1 e 2 GB, se você considerar o máximo que é 2 GB, você tem 8 GB, que já está de bom tamanho. Se você tiver ali um quad-core, por exemplo, um Intel quad-core ali com a potência mais alta, né, que são bons processadores ainda hoje, seriam, né? Poderia dizer que seriam bons processadores ainda hoje, não fosse a limitação das placas-mães que aceitam esses processadores.
por conta da memória, por exemplo, que com 8 GB de RAM DDR2, né, é um SSD e uma placa de vídeo boazinha você vai ter aí. Você teria aí um bom conjunto, teria um processador com 4 núcleos e 6 threads, 4 núcleos e 4 threads, e você ainda teria aí uma boa capacidade de processamento. Ocorre que os nanômetros desses processadores já são maiores em relação a processadores mais atuais, mesmo processadores mais fracos, como um Core i3 mais atual, de 10ª geração, por exemplo, né? Não vou vir tão atual, mas um desse aí, você já tem uma performance muito melhor do que um quad-core, por exemplo, né? Das antigas. E tem a questão da limitação também da frequência das memórias, né? As memórias DDR2 elas têm uma frequência máxima muito menor do que memória DDR3. Então há casos e casos, e tem casos que você fazendo você adicionando melhorias no seu equipamento, você consegue dar uma sobrevida muito maior para ele, ainda hoje, né, em 2024. Então eu vou pegar o exemplo aqui. O exemplo é o seguinte: o exemplo, pessoal, é uma máquina que eu já tive, foi vendido para outra pessoa, que está funcionando muito bem, com placa de vídeo, com SSD e tudo, né? Que é o Athlon X3 455. Como que eu dei sobrevida para o Athlon X3 455 que eu tinha? Eu dei sobrevida para ele colocando uma placa de vídeo boa, né? No caso uma quebra-galho, mas boa para usar, para fazer uso cotidiano, boa, porque tem drive atualizado. E memória estava com 8 GB DDR3, um SSD, beleza. Eu criei ali um setup usável, bem usável, que roda o Windows 10 tranquilamente, funciona muito rápido, 4 núcleos e 4 threads, tranquilo, né? Uma boa fontezinha com potência real, não é uma fonte absurda, é uma fonte no caso dessa máquina em questão que eu estou falando aqui agora, que eu vendi, era uma fonte da LED de 350 watts real. Então batia mesmo, media, a fonte é boa, e ela, apesar de ser uma fonte antiga, ela é real, 80 plus e tal. Então deu uma sobrevida boa para o equipamento. No caso do exemplo, né, que eu trago aqui agora, além do que é o Athlon X3 455, é basicamente a mesma situação desse cliente amigo meu, porque na época que eu comprei esse 455 foi quando ele comprou, a gente comprou junto. Ele me falou que precisava comprar uma máquina, eu vi esse kit lá numa loja aqui da região, de uns conhecidos do meu pai, que mexem com isso, né, já há muitos anos, há década, né, que eles mexem com isso, e eles tinham esse kit lá, e esse kit estava com excelente custo-benefício, e ele estava querendo montar uma máquina melhor, porque tinha uma máquina muito ruim, e eu lhe falei: olha, esse kit está valendo a pena, eu vou comprar um para mim, você não gostaria de adquirir um também? E tá aí até hoje, ó. A máquina foi comprada no mesmo período, né, 2012, 13, e tá aí até hoje a máquina, funcionando muito bem, tá lá atendendo ele lá. Ocorre que tudo na vida tem vai envelhecendo, né, vai ficando defasado, e a máquina já está dando sinais de que está defasado. Em que sentido? Essas placas-mãe ASUS, apesar de ser uma placa-mãe muito boa, né, elas vêm com um chipset, um chipset N-Force 630, muito defasado para os dias atuais, muito fraco para os dias atuais, o que para rodar, por exemplo, um Windows 10, já tem uma perdazinha de performance, né? Lá tá rodando o Windows 8 até hoje, o Windows 8, né? Nem o 8.1, é o 8. Só que lá, o que ele está começando a enfrentar agora? Quais são os problemas da defasagem do equipamento? O equipamento está funcionando perfeito, é rápido, não tem SSD lá, está com HD mecânico, mas mesmo assim o Windows 8 ele é muito rápido. Ele, se for bem configurado, se você colocar um Classic Shell, se você fizer uma configuração adequada, é um equipamento que fica muito rapidinho, está muito rapidinho lá, né? Mas aonde que entra a questão da defasagem?
já não tem mais suporte de navegadores atualizados, de atualização de navegadores de internet, por exemplo, né? Que é uma coisa que ele usa bastante. Ainda é possível utilizar o pacote Office 2016 lá, 2013, que é a mesma coisa dos atuais, né, do 365, segue a mesma essência. Funciona muito bem. O Outlook funciona, tudo isso funciona, né? Mas você fica meio que limitado a essas questões. Aí você precisa acessar um banco, você precisa acessar alguma coisa assim um pouco mais exigente, e você acaba se esbarrando na questão da defasagem do seguinte: o sistema operacional está muito defasado, e como já não tem mais suporte por parte do desenvolvedor do sistema operacional, as empresas que desenvolvem aplicações, elas tendem a não atualizarem suas aplicações para esse tipo de sistema. Então, você precisa instalar uma app de segurança para acessar banco, por exemplo, pode ser que já não funcione mais, porque a versão do navegador, do Google Chrome, ou do Edge, ou do Firefox, do Opera, né, já não é mais compatível com as novas exigências da aplicação atualmente. Como você não consegue atualizar, né, você fica limitado, e às vezes acontece de não funcionar mais. Aí você perde essa funcionalidade. Eu não consigo acessar determinada conta de banco, porque no computador, porque o dispositivo de segurança que o banco precisa instalar, ele não funciona mais, ele não é mais compatível com o meu navegador. Está lá navegando na internet normalmente, né? Mas você acaba tendo um problema de algumas coisas não funcionarem a contento, além de mensagens chatas que muitas vezes ficam aparecendo em alguns pontos da tela do navegador, né? No caso do navegador web, por exemplo, informando sobre a incompatibilidade, sobre a defasagem do navegador, informando que tem atualização do navegador. Aí você clica lá para ele atualizar, ele diz que não pode atualizar porque o sistema já não tem mais suporte. Então são essas coisas. Então, como é que você faz num caso desse? Um equipamento desse, por exemplo, com um equipamento muito bom, está lá funcionando perfeitamente, mas que já está sofrendo com defasagem. Nesse tipo de caso específico, dá para você poder fazer um upgrade e dar uma sobrevida para ele. E aí que entra o ponto chave do vídeo. Como que você dá uma sobrevida para um equipamento desse? Eu acabei de falar com esse cliente amigo meu, acabei de mandar um áudio para ele, explicando sobre essa questão. Como que você faz para poder dar uma sobrevida para ele? Porque o ideal agora é que essa máquina dele rode o Windows 10, né? O Windows 10 22H2 atualizado, que roda nesse tipo de conjunto, esse tipo de processador, com 4 GB de RAM, roda. Mas claro, que com HD mecânico você vai ter aí uma perda de performance em relação a mesma usabilidade num cenário com SSD. E SSD hoje em dia não está tão caro, né? Tem trocentas marcas no mercado, tem uma enxurrada de opções de SSD de tudo que é tamanho, para tudo que é preço, para tudo que é bolso, né? E dependendo do uso que a máquina for fazer, você for fazer na máquina, se você tem um bom HD mecânico, tem uma boa capacidade de armazenamento, todos os seus dados ficam no HD mecânico, que é o caso dele, por exemplo, né? O SSD vai ser só para poder carregar o sistema e as aplicações básicas que ele vai utilizar, navegador de internet, pacote Office, e ali no máximo um aplicativo de impressora, leitor de PDF, né, um editorzinho de PDF ali, uma coisa, um programa ali, um WinRAR da vida para poder extrair arquivos. É basicamente isso que ele vai utilizar, né? Um SSD de 120 GB com Windows 10 22H2 bem configuradinho, dá tranquilamente para poder resolver o problema. Você pega um bom SSD e num preço muito baratinho. Obviamente que hoje 120 GB já não é lá essas coisas, né? É pouco. Como não é tão caro o SSD, você pode pensar você já parte logo para um de 250 GB para cima, ou 240 GB, né? Eu sempre recomendo daí para cima. Por quê? Você ganha mais sobrevida, porque à medida que o Windows vai atualizando, você tem espaço de sobra ali para essas atualizações, não fica tão
preso a 1 hora, você está ali no limite da capacidade de armazenamento do SSD por conta de atualizações de sistema, de coisas assim, né? Então, você já pensar hoje em dia num SSD de 250 GB já é um canal, é um caminho bom para você poder dar uma sobrevida maior para o seu equipamento, né? E outro ponto, assim, é claro que numa situação dessa, você falar em colocar só um SSD já daria uma boa sobrevida para esse equipamento com toda certeza. Porque essa máquina com 4 GB de RAM e um SSD, eu consigo instalar o Windows 10. Do jeito que está lá, eu consigo instalar o Windows 10. Que é um Windows mais atualizado. Tô nem falando de 11 não. Tô falando do Windows 10. É um Windows mais atualizado que roda em qualquer lugar, né? Que tem uma gama de possibilidades de estar executando em computadores muito maior do que o outro. Enfim, tô falando de forma natural. Enfim, o que acontece? Já daria. Mas é claro que você não vai ter a mesma performance, né? É um sistema mais moderno, então você não vai ter a mesma performance. Então, colocando um SSD já daria uma sobrevida para aquele equipamento, com certeza. Foi o que eu falei para ele no áudio. Porque ele me questionou a questão da placa de vídeo. Com certeza já daria uma sobrevida para o equipamento. Isso aí não tenha sombra de dúvidas que inicializará mais rápido, né? Rodará um Windows 10 tal, com 4 GB de RAM ali e o SSDzinho, show de bola, né? Já é um ganho. Mas você fica preso a outras questões que vão impactar, mesmo que seja para um uso de escritório, um uso de home office, só ali internet, office e essas coisas, você acaba ficando limitado à questão de outras partes do conjunto, né, outras partes do todo que acabam de certa forma se impactando na performance, uma melhor performance da máquina. E continua mantendo ali de certa forma esse equipamento já no limite do terreno, né, de vida útil, de defasagem. Fica ali desbarrando ali no limite da defasagem. Por quê? Porque o chipset gráfico integrado nessa placa-mãe, essa máquina não possui placa de vídeo dedicada, né? Ele acaba que ele é muito defasado. Essa linha N-Force 630 ela é muito defasada. Então, obviamente, que isso também impacta na performance do equipamento. Como a placa-mãe é uma placa-mãe boa, que tem uma boa PCI Express X16X, você fazendo um upgrade de uma placa de vídeo, né, para esse equipamento, uma placa de vídeo mais moderninha, mais simples, não precisa ser nada extremamente sofisticado, uma 1630 ou uma placa mais moderna da Nvidia, não precisa ser nada, alguma coisa ultra moderna da AMD, não precisa ser nada extraordinário, um RX 580 de 8 GB que vai precisar de uma fonte parruda, não precisa ser nada tão intenso, né? Você pode tranquilamente, por exemplo, que foi a orientação que eu lhe dei, fazer a aquisição de uma RX 550 de 4 GB, que são placas que normalmente são low profile. O que quer dizer placas low profile? Tem baixo consumo de energia, não necessitam de alimentação extra da fonte, né? Aquela alimentação de 6 ou 8 pinos, e vai funcionar tão bem quanto, porque ela tem uma boa quantidade de VRAM, já são padrão 128 bits, apesar que não são placas relativamente atuais, novas, né? Elas estão atualizadas, porque a AMD, por exemplo, eu estou usando esse exemplo, que tem se mostrado um bom custo-benefício hoje em dia, né? A AMD está garantindo a atualização de driver. Então essas placas, a RX 550 de 4 GB, por exemplo, elas já são da série Adrenaline. Então elas estão atualizadas. E consequentemente, eu tenho drive atualizado para o Windows 10 e elas funcionam muito bem. Eu tive uma, vocês sabem disso, quem acompanha o canal sabe disso, eu tive uma da Safiri. Então são placas muito boas.
E eu tô falando de placas AMD porque placas AMD são mais difíceis de serem falsificadas, de você encontrar placas falsificadas. Então, elas acabam se mostrando um bom custo-benefício para quem não tem muito dinheiro para fazer upgrade no seu equipamento. Porque veja, o meu cliente, ele encontrou no mercado, eu tinha sugerido para ele uma placa da PCIS RX 550, bonita até, que estava custando 400 e pouco, 399, 400 reais, uma coisa assim, já com frete incluso lá para a região dele, o bairro dele. O que acontece? Ele achou uma outra da Mancer por 349, nova. É um preço excelente. Porque se você for olhar o preço de placa de vídeo hoje, pessoal, placa de vídeo está caríssima. Há muito tempo que placa de vídeo é muito cara, né? Placa de vídeo usada, uma boa placa de vídeo usada, é 800 pau. Eu dei uma sorte, mas eu dei uma sorte absurda de achar uma pessoa, um conhecido, que tinha essa RX 580, que fez upgrade, que estava com essa placa parada, e essa placa está muito boa, né? E eu consegui pegá-la no mesmo preço. Claro, eu paguei 20 reais a mais na época, mas não me assustou porque valeu a pena. Eu ainda assim peguei ela num valor muito baixo, que foi o preço que eu vendi. Eu vendi a minha RX 550 a preço de mercado, de placa nova. Eu vendi a minha a preço de placa nova. Eu não vendi ela a preço de usada. Porque se eu fosse vender a preço de usada, 250, ali nessa faixa. Mas considerando que uma nova custa 400, 500, eu vendi a minha praticamente a preço de uma placa nova, né? 400 e eu vendi a 430 e eu tive que inteirar mais 20 reais para poder pegar a placa, a RX580, que foi 450. Foi um preço excelente, porque uma RX580 de 4 GB nova, né, normalmente está mais cara do que isso hoje em dia. Bem mais cara do que isso. 800, 900, R$ 1.000, dependendo se você fizer uma pesquisa aí. Claro, você pode ser que você ache um pouco mais barato aí nos AliExpress da vida, mas tem questão de taxa, tem que ver todo. Galera, não tá barato comprar itens de informática. Placas de vídeo, placa-mãe, processador e memória, isso encarece muito quando você vai montar um computador hoje, porque tem a questão da geração do equipamento, né, das peças que você está comprando, tem a questão do padrão. Então, quanto mais atualizado for o equipamento, mais caro ele vai ser, né? Só para vocês terem noção, um outro cliente amigo meu, ele me consultou no final do ano passado para poder comprar um computador, porque ele tinha um computador muito defasado. O dele estava defasadíssimo. Era um Core 2 Duo, 4200, bem fraquinho, 1.6 GHz de máxima. Não, uma máquina bem fraca, que já não estava mais dando conta de, mesmo tendo, lá tinha uma placa de vídeo, uma placa de vídeo AMD, uma dessas mais atualizadinhas, mas assim, mais simples, né, de 2 GB. Tinha uma placa de vídeo AMD lá, dedicada. Mesmo assim, a máquina já estava muito defasada. Ela já não estava dando conta mais de rodar corretamente o Windows 10. E ele usa só internet e Office, né? E mesmo assim, já estava bem no limite. Eu falei para ele, olha, não tem muito o que fazer. Você vai ter que fazer a substituição dessa placa-mãe e processador. Isso aí não tem. Então, o que ele fez? Ele achou um kit na internet de 10ª geração, um Core i3 com um pente de memória de 8 GB de RAM DDR4 por 850. Falei para ele, pode comprar, né? Uma placa-mãe
É, é uma placa-mãe ASRock, que é uma segunda linha da ASUS, né? Muito boa por sinal. Então era uma placa-mãe ASRock com memória. A minha memória agora eu não lembro qual que era. É uma memória comum, tá? Não é nada extraordinário. É uma memória comum de 4 GB, 8 GB, né? DDR4. E o processador Intel Core i3 de 10ª geração. Foi 850 que ele pagou. Então, veja que não tem fonte, não tem gabinete, não tem SSD, não tem mais nada, não tem placa de vídeo, mais nada incluso no kit. Era só a placa-mãe, o processador, a memória e a cooler box do processador. Só, mais nada, 850. Então é caro, mas para ele que tinha um Core 2 Duo 4200 lá das antigas, bem fraco, bem ruim, foi um baita de um upgrade. E valeu a pena. Eu poderia ter indicado outra coisa para ele. Poderia ter indicado um outro kit, um Core i5 3570, né? De terceira geração, por exemplo, né? Porque abaixo disso já não é legal. De segunda, primeira geração já não são máquinas muito boas, então são máquinas já bem defasadas. Então eu não recomendaria, mas há quem recomende, mas eu não. Então assim, terceira geração já daria para pensar, porque com R$ 500 você pega um kit Core i5 aí, 3570, né, com 8 GB de RAM DDR3. Placa-mãe, Gigabyte, H61, né, memória DDR3 com frequência 1300 MHz ali, né, o processador e a cooler box processador. E uns 500 contos você pega aí, falando assim, né, vamos dizer, entre aspas, novo. Isso não existe mais, isso não tem bem novo. Novo você acha, não? Mas vamos dizer assim, entre aspas, novo, né? Você pegaria eu poderia ter indicado isso para ele, claro, sairia R$ 300 mais barato do que ele gastou e ele teria um ganho de performance com toda sinceridade, né? Isso aí não tem a sombra de dúvidas, que você saltar de um Core 2 Duo das antigas, lá de 2007, 2006, para um Core i5 de terceira geração, já é bem mais atualizado, né, de 2014, porque as bandas já é bem mais atualizado, né? Com certeza você vai ter um ganho de performance. E aí você soma isso, um SSD, você soma isso, uma placa de vídeo que ele já possui dedicada, com certeza você vai ter um bom conjunto ali com um bom ganho de performance, né? O que acontece? Eu recomendei, falei, pode comprar esse Core i3, né? Porque é 10ª geração. São 7 gerações acima do Core i5 que eu acabei de citar aqui. Então, digamos que o Core i3 de 10ª geração, ele tem a mesma equivalência de performance que o Core i5 de terceira. 4 núcleos, 4 threads. Então você vai ter mais ou menos ali a mesma capacidade, com a vantagem de que ele já é compatível com Windows 11 e já utiliza a memória DDR4, uma placa-mãe AM4. Então isso já te deixa com o hardware mais atualizado possível, só que é R$ 850. Aí você vai somar aí, vamos somar aí, se fosse comprar um gabinetezinho simples de escritório, vamos botar aí novo, vamos botar uma média aí de R$ 120, né? Considerando o Mercado Livre da vida. Um gabinete novo, tá? De escritório. Mas R$ 120 de um gabinete. Vamos colocar uma fonte aí simplesinha, tipo a que eu comprei lá pro Core i3, que eu montei um servidor de arquivos pro meu pai. Que foi aquela fonte da Kinup, a Cowboy, né? 500 watts ali, né? Ela é mais simplesinha, mas R$ 180 numa fonte daquela, né? Daquele padrão. Então tem você já tem 850 do kit, mais 120 de um gabinete, mais 180 de fonte, né? Tá. Precisa de mais alguma coisa? No caso dele, não precisa de mais alguma coisa, porque o uso que ele vai fazer, que é escritório, o chipset gráfico presente nesse processador de 10ª geração já é muito
mais atualizado. Então a linha Intel HD Graphics lá, Intel Iris, eu acho que já é Intel Iris nessas gerações, décimo, por aí já é Intel Iris. Então essa linha de chipset gráfico da Intel já dá conta de atender as necessidades básicas do usuário comum. Então o que acontece? O que acontece? Isso daí já supriria bem as atividades dele, ele não precisaria se preocupar. Essa máquina aguentaria rodar, inclusive, o Windows 11, que de fato é o que está rodando. Ela aguentaria rodar o Windows 11 tranquilamente, né, com tudo atualizado, tudo configurado, porque é uma máquina já mais atualizada e compatível com essas novas tecnologias, né? Então, você tem uma memória DDR4 com uma frequência muito mais alta que a DDR3, né? 2000 e poucos megahertz lá, né? Uma frequência mais baixa, mas já é uma frequência muito maior. Então você tem aí uma performance muito melhor. Então um chipset gráfico integrado para esse tipo de usuário já seria um cenário ótimo, né? Ele deu um salto de performance assim absurdo. Ele saiu de um teco-teco e foi para um jato, né? Um avião a jato, sei lá, um Embraer da vida, um Legacy da vida aí, né? Já foi para uma coisa dessa, né? Então, por aí você já tira que, claro, ele gastou, se ele fosse comprar tudo, né, e montar tudo isso, um gabinetezinho, uma fonte, isso eu não estou considerando monitor, não estou considerando mouse e teclado, não estou considerando esses periféricos, né, nem caixa de som, nada disso, eu estou considerando só o gabinete, só o que vai ali no gabinete, né? Se vocês forem precificar isso, já dá mais de R$ 1.000, né? Você tem ali só além do kit, você tem uma soma aí de quase R$ 300, R$ 400 aí, se for, né? Se você pegar 120 de um gabinete e mais 180 de uma fonte, você tem ali 340, né? Não, 340 não, você tem R$ 300 ali, na verdade, né? Você tem R$ 300 aí só mais 850 vai para 1.000 e pouco, né? E isso eu tô falando só. Aí você vai pegar um bom monitor, vai pegar um monitor legal, sem ser usado. Vamos considerar um monitor aí novo. Você vai pegar aí numa faixa de acima de R$ 500 a 1.000, a R$ 700. Você pega um bom monitor aí novo, com garantia, tudo certinho. Vai gastar. Aí você tem que recorrer ao mercado de usado, ver se acha um bom monitor usado. Ainda assim, pessoal, você pode considerar aí pelo menos para pegar um bom monitor, mais uns 200, 300 reais aí, né? R$ 200, vamos pensar assim, vamos ser bonzinho, vamos pensar aí num monitor que acha um monitor bom mesmo, de, sei lá, 19 polegadas, de 22 polegadas, um monitor wide, né? Um monitorzinho legal, por R$ 200, né? Como um Dell que eu comprei no passado. Você acha? Beleza. Mas ainda assim, você já vê que a máquina vai para quase uns 1.200, 300 já não é tão barato. Então você pensar num valor desse hoje, eu gastar quase R$ 1.500 num computador, né, é de se pensar. Então assim, no caso desse outro amigo meu que eu estou citando aqui do Athlon X3455, o que é que se torna interessante e vantajoso na situação dele para não ter muito gasto? Você gasta aí, vamos pegar aí um SSD num preço bom, você gasta aí uns R$ 150 num SSD de 480 GB, né? Vai procurar no Mercado Livre, você acaba achando. É bom, não é ruim não. Você pega aí um SSD de 480 GB aí, vamos pegar uns R$ 150. Beleza, resolveu. Aí você gasta aí mais R$ 350 numa placa de vídeo nova, de 4 GB, com um driver atualizado, né? Então você teve um investimento aí de 150 mais 350, dá 400, 500. Você gastou R$ 500. R$ 500. Para o uso que ele vai fazer,
E eu não estou considerando memória, porque ela já tem 4 GB. Não estou considerando memória, tá? Se for considerar memória, você coloca aí mais uns... você acha aí memória nova aí, DDR3. Você acha memória boa, DDR3 aí de 4 GB por R$ 70. No Mercado Livre você acha, tranquilo, até com aqueles dissipador de calor, né? Nas HyperX Fury da vida, você acha memória barata e boa. Então vamos pegar se a gente for colocar a memória, né? Se a gente for colocar, tive que fazer um corte aí. Se a gente for colocar a memória, você pode colocar aí mais uns 50. Então vamos pegar aí, vamos pegar no melhor dos mundos uma memória R$ 60, onde 4 GB boa. DDR3, frequência 1300 MHz, né? Frequência comum. Vamos pegar uma dessa aí. Você tem aí um gasto de R$ 560. Com R$ 560, para o uso que ele vai fazer, ele deu uma sobrevida para esse computador dele aí de uns 5 anos. Tranquilo. Tranquilo. Por quê? Por que eu falo isso? Por que eu tenho esse entendimento, nessa clareza? Veja bem, o processador não é de todo ruim. A placa-mãe não é de toda ruim. É uma placa-mãe ASUS que na época era uma placa-mãe mais top, né? Tinha um ótimo custo-benefício. O que vai acontecer aí? O SSD ele vai tornar mais rápido o carregamento das coisas. Sistema operacional e aplicações. Então ele vai tornar isso muito mais rápido. Ponto. A placa de vídeo vai suprir o gargalo do chipset gráfico integrado, que é muito fraco e muito defasado. Então ele vai ter um bom conjunto operando ali, mesmo com 4 GB de RAM, se ele não fizer upgrade de memória, fizer uma melhoria na memória. Se ele colocar mais 4 GB de RAM, né, na máquina dele, ele vai estar com 8 GB de RAM. Galera, vai rodar o Windows 10 sossegado. Ele vai conseguir utilizar o Windows 10 atualizado, com as aplicações todas atualizadas, os navegadores de internet tudo atualizado, rodando os aplicativos de banco sem problema, com seus sistemas de segurança. Vai rodar tudo. E por que eu disse uns 5 anos? Porque essas placas de vídeo estão recebendo atualizações. O computador tem boa quantidade de memória. E mesmo que a Microsoft tenha dito que pretendia encerrar o desenvolvimento, o suporte do Windows 10 lá para 2025, que não sei o que, papapá e pariu, coisa, a gente sabe que vai mais além. A gente sabe que vai. Não é mesmo que ela fale, olha, não, porque o Windows 10 ainda é largamente utilizado. É o sistema, tirando outros sistemas, como o Windows 7, por exemplo, foi um dos mais utilizados no mundo, Windows XP, etc., considerando o sistema atual, né, entre 10 e 11. O 10 é o mais usado no mundo inteiro hoje. É praticamente o sistema Windows mais usado no mundo inteiro hoje. Não só por questões de limitação do Windows 11, mas é pelo fato de que o 10 funciona muito bem nos equipamentos onde eles estão instalados. Então as empresas, as corporações, que é o que dita a velocidade com que as coisas evoluem no mercado de informática, não são os usuários comuns, são as empresas. Para elas está tudo ótimo assim. Elas estarem rodando, o Windows 10 está resolvendo. Para que você vai mexer? Para que você vai gastar dinheiro fazendo atualização de sistema, de licença, etc, etc, se aquele seu parque de informática todinho ali de 500 máquinas, por exemplo, pega uma empresa de médio porte, né? Tá funcionando tudo. Para quê? Mas você faz um planejamento a médio prazo, uma possibilidade de upgrade, mas não significa, tá, que você seja obrigado a ter que fazer essa atualização. Então o Windows 10 ele ainda vai receber, ele está sendo muito usado. Então ele vai receber muito suporte ainda. Não se preocupem. Tudo bem, a Microsoft chega lá em 2025, de fato ela faça o que ela falou, e a gente não vai dar suporte para o Windows 10 não. Agora tem um outro Windows aí, tem uma evolução do Windows 11, não vamos dar não. Mas mercado é mercado.
E os desenvolvedores de software vendo que a boa parte da parcela mundial está usando o Windows 10, eles vão continuar mantendo suporte dos seus aplicativos, assim como fizeram, né, com o Windows 7, eles vão continuar mantendo por um bom tempo, mesmo após o fim do suporte decretado pela Microsoft. Então você tem aí um fator que te dá uma tranquilidade. E você tendo a máquina com uma boa placa de vídeo, está recebendo atualização de driver, né, com SSD e uma boa quantidade de memória RAM, vai rodar o Windows 10 tranquilo. Não importa se é um Athlon X3 455 de 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás, né? Foi comprado na mesma época que o meu, mas assim, o lançamento desse processador, né, quando saiu essa série, é de 2011, 12. Então você vai considerar aí dá quase isso, 12, 13 anos. Então, enfim, mesmo que seja num cenário desse, como essa máquina ela possibilita esse upgrade, que seja feito esse tipo de upgrade, ela vai aceitar. E eu posso falar porque eu tive tinha X550 nesse Athlon X3 455 e tal, com SSD e tal, com 8 GB de RAM. Funciona, resolve. Então é questão de se pensar. Mas agora, se você pode fazer esse gasto agora, você tem que pensar com a cabeça de médio e longo prazo. Se eu fizer, eu tô com o meu equipamento defasado, né? Igual eu sugeri para meu amigo do canal Feta Tutoriais lá pro Mark. Eu sugeri para ele, falei, meu amigo, essa placa sua aí, ela tem um bom processador, ela tem PCI Express, ela é DDR3, né? Você já tá com 8 GB de RAM. Considera colocar aí uma plaquinha de vídeo, uma RX 550, por exemplo. Tem outros. Considera colocar alguma coisa nessa linha que é 4 GB, 128 bits, é mais atualizado. Porque tem ganho de performance, dá uma sobrevida para o equipamento. É um tipo de placa que não vai exigir muita energia, muito consumo de energia, porque elas são low profile. E você vai ter aí, galera, vale a pena, entendeu? Vale a pena vocês ponderarem sobre isso, né? Se você não tem dinheiro para poder comprar um computador novo. Porque, claro, no melhor dos mundos, seria comprar um computador novo, que seja um Core i3 de 10ª geração, igual o meu outro amigo comprou. Que seja isso, né? Já é placa-mãe M4 e já é uma coisa mais moderna, já compatível até com esse famigerado Windows 11, que eu uso, mas é um famigerado, né? Enfim, é isso, galera. Não pensem em vocês que não é possível você dar uma sobrevida para o seu equipamento. Claro que cada caso é um caso. E nesses casos que eu citei aqui, são usuários de escritório. Tá? Usam o computador no máximo para ver um vídeo no YouTube. As atividades básicas lá é acessar a internet para poder desenvolver atividades laborais, utilizar pacote Office e só. Mas nada além disso. Não vai jogar, não vai ficar fazendo edição de vídeo igual eu faço, não vai. Se bem que um Core i3 de 10ª geração já tem uma certa capacidade, mesmo com o chipset gráfico integrado, já tem uma certa capacidade de rodar bem um SL da vida, né? Que tem uma aplicação gráfica dessa, já tem uma certa capacidade de rodar aí um Microsoft Clipchamp da vida e você conseguir editar um vídeo com certa performance, né? Você já consegue, né? O próprio Athlon X3 455 que eu citei aqui, eu editava vídeo no meu. Eu usava Sony Vegas 17. Eu utilizava o Microsoft Clipchamp nele, o Camtasia Studio 2022. Tinha um certo gargalo, tinha, mas ainda assim eu usava, porque a placa de vídeo de 4 GB, mais 8 GB de RAM, mais SSD, isso me garante uma certa performance. Então, até para eu que uso para editar vídeo, não é o melhor dos mundos, mas como eu não tinha condição de fazer um upgrade grande para ter melhor performance na edição de vídeo, galera, tranquilo, funciona, tranquilo, tá aí, né? É possível, mas no caso dos dois usuários que aqui eu citei, essas máquinas vão voar abaixo, né? Até o Athlon X3 455 com esses upgrades vai voar abaixo. Por que eu estou falando isso? Porque o que acontece? O uso que eles vão fazer dessas máquinas
não vai exigir. Então, do mesmo jeito que o meu outro amigo lá do Core i3 de 10ª geração tá achando o computador um foguete de última geração da SpaceX, né? Ele está se sentindo utilizando um foguete de última geração da SpaceX, lá do Elon Musk, né? Porque ele saiu de um cacareco e foi para uma coisa absurda. Se você for fazer a comparação técnica das questões do hardware que ele tinha antes do hardware que ele tem hoje. E com SSD lá, a máquina tá voando baixo, o cara tá super satisfeito. Tá um canhão para ele, porque o uso que ele faz, se ele fosse rodar jogo, se ele fosse rodar, mesmo usando a placa de vídeo que ele já tinha, que é uma Radeon mais antiguinha, né, que já tá um pouquinho defasada, mas ainda assim te dá uma performance, lá tá resolvendo. Claro que se ele fosse rodar jogo, se ele fosse fazer alguma coisa mais nesse sentido, com certeza ele sofreria um pouco de gargalo. Por conta do hardware, né? Ele teria que fazer um upgrade muito maior para o tipo de cenário, mas para ele lá, porque ele está usando, está perfeito. O mesmo caso vai acontecer para esse meu outro amigo aqui do Athlon X3455. Se ele fizer todo esse upgrade que eu estou lhe orientando, lhe sugerindo, que é, além do SSD, a placa de vídeo de 4 GB da AMD, né? E posteriormente, se assim possível for, porque agora eu acredito que, pelo que eu entendi, não está sendo, ele fizer um upgrade de memória dos 4 GB para 8 GB, ele vai ter o mesmo salto de performance para o uso que ele faz. A máquina vai inicializar rápido, vai funcionar tudo rápido, ele vai fazer tudo com rapidez e com a máquina atualizada. Vai sair do Windows 8 atual, vai para o Windows 10 atualizado. O Windows 8 que ele está atualmente usando, tá, galera? Porque o Windows 8 não está atual, tá? Ele está desatualizado, não tem mais suporte. Então ele vai sair desse cenário de um sistema desatualizado que ele utiliza atualmente, que não tem mais suporte, para um sistema que é plenamente que tem pleno suporte e vai funcionar tão bem quanto. Por quê? Porque ele fez esse upgrade, essa melhoria no hardware dele, que já é muito defasado, que apesar do processador ser bom e a placa-mãe ser boa, tem um chipset gráfico integrado muito defasado, muito fraco, muito ruim, que impacta sim na performance. Não pensem vocês que não impacta, porque impacta sim. Tá? Então é isso, galera. Espero que esse vídeo de 47 minutos não vai ter edição, tá? Esse vídeo não vai precisar de edição, então espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. E que vocês compartilhem esse vídeo, curta, comenta aí o que você acha. Ah, você tem um computador mais ou menos dessa linha aí, que é uma orientação do que pode ser feito. Comenta aí, a gente te ajuda. Comenta aí que eu posso te dar uma orientação. Tá precisando, o que eu posso fazer para melhorar meu equipamento? Comenta aí. Comenta aí que a gente te dá uma orientação. Beleza? É isso aí, curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui. Myself.